Olha só, tem algumas cores aqui, certo? Cada cor tem um significado que a gente vai compartilhar com os irmãos, tá bom? Pode passar. Ok. Vamos lá. E sabemos, Romanos capítulo 8, 28 e 29, de cor. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o quê, irmãos? O primogênito entre muitos irmãos. Amém? Baseado nesse texto, claro, da palavra de Deus que fala sobre propósito, concluímos o quê? Pode passar? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Família falando de unidade, que a gente já meditou em outras situações. Estrutura, lembram daquele congresso de discipuladores que a gente teve lá em cima? Aquela estrutura que é feita pelo poder de Deus, que faz com que sejamos um. Não podemos conseguir ser um de nós mesmos, mas é uma ação do Espírito, irmãos. Não é? Uma estrutura onde amamos a Deus, no relacionamento vertical, unidade com Deus, que é chamado de adoração, né? Esse relacionamento. E uma estrutura onde amamos uns aos outros, um relacionamento horizontal, comunhão. Uma família fala disso. De muitos filhos, quantidade. Deus quer quantidade. Mas filhos com qualidade, semelhante a Jesus, tudo isso com uma finalidade, a glória de Deus. Amém? Pode passar. Qual foi a estratégia que Jesus nos delimitou? Primeiro, existe o propósito. Depois, existe a estratégia. Qual foi a estratégia? Olha para mim, qual foi? É o id? Amém? Amém? Não. Fazer discípulos é a estratégia. Qual a diferença, irmãos? Para falar a verdade, não é id, é indo. Id, no original, indo, é no gerúndio. Façam discípulos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Mateus 28, 19 e 20. Olha só, irmãos, Ele nos garante que está com a gente nessa empreitada. Você não está sozinho. Ele está com você na empreitada que Ele nos deu. Escuta só, a ordem dele no texto é o imperativo. E o imperativo do texto é: fazei discípulo. Como é que a gente faz discípulos? Com o gerúndio do texto: indo, batizando e ensinando a guardar. Como é que se faz discípulos? Indo para onde? Para onde? Indo para onde? Para qualquer lugar, irmãos. Indo. Fazei discípulos, indo, como mais? Batizando e ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Recentemente, aconteceu uma situação interessante lá na cidade de São Bento do Una. Recebi um chamado de uma pessoa. Eu estava lá no Facebook, aí uma mulher mandou postou uma mensagem para mim, dizendo assim: eu preciso de socorro. Preciso de socorro. Eu cheguei, fiquei preocupado com essa mulher, né? Que eu conhecia ela, que ela visitava lá o grupo do Salobro. E eu liguei para a Fabiana. Rita ligou para mim dizendo que precisa de socorro. O que está acontecendo? Aí Fabiana ligou. Gente, sabe o que estava acontecendo? Tinha uma forca montada na casa dela. Ela tinha colocado a forca para se matar. E aquele era a última cartada dela de misericórdia com si mesma. E aí, calma, segura aí. Ela ligou de volta para mim. Saulinho, corre lá. Aí eu pedi o carro do irmão. O irmão foi comigo, não sei quem foi, acho que foi o Wilson. Reinaldo foi comigo também. E a gente foi direto para São Bento do Una. Irmãos, chegando lá, meu Deus do céu, aquela mulher estava em desespero. No quintal de casa tinha colocado aquele lugar, a forca para se matar. Ela já tinha tentado um mês antes. Ela se jogou da forca, o vizinho viu e conseguiu tirar ela. E agora estava querendo tentar de novo.
Essa mulher, irmãos, começou a ouvir o evangelho. Eu comecei a pregar para ela junto com os meninos que estavam ali comigo. E essa mulher entregou a vida a Jesus. E naquele lugar onde ela planejou morrer, sabe o que foi acontecer, irmãos? Nós batizamos ela na mesma hora. O diabo estava planejando a morte. O Senhor deu a vida naquele lugar. Indo, batizando. E agora é necessário discipular. Ela está precisando ser cuidada. Não adianta apenas indo, nem apenas o batizando. Tem que ser os três. Para fazer discípulos tem que ser os três. Indo, batizando e ensinando a guardar. Amém? Vamos lá. Vamos repetir aqui. Olha só, presta atenção. Qual é a nossa função então? Nós precisamos pegar a pessoa do zero, das trevas, no nível preto, tirar elas do zero e trazer elas para o alvo. Qual é o alvo? Cristo é o alvo. O propósito é o alvo. Todas as coisas convergem em Jesus. O propósito eterno de Deus é Jesus. E precisamos levar as pessoas ao alvo, que é Cristo, ao conhecimento profundo do que é ser família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É Jesus. Amém, irmãos? Então, para que peguemos do zero e levemos até o alvo, temos que andar passos, irmãos. Existem etapas, passos, que a gente precisa levar os discípulos à profundidade. E nós nos reunimos, graças a Deus, irmãos, que nós passamos por muitas situações aqui nessa igreja, que nos fizeram aperfeiçoar. Eu me lembro de uma situação com o Anderson, com o Lau, que eles são pessoas muito estratégicas, glória a Deus por isso, né? Pessoas práticas. E nós estávamos muito assim, eu lembro de uma fase que a gente estava muito precisando de organizar, colocar essas coisas em ordem, coisas que estavam no coração. E uma vez, não sei se foi antes, não sei se foi lá, não sei quem foi que falou, que chegou e disse: rapaz, é porque aqui a pessoa entra e não sabe direito, não tem é meio desorganizado, não tem uma estratégia, um norte. Tinha, lógico que tinha uma estratégia, um norte. O problema é que nós precisamos trabalhar para saber comunicar. O problema não é que não tem. Tem sim. Aqui, ó. Gente, tem. Sempre teve. O problema é que nós temos dificuldade na comunicação. Nós, não é Deus. O problema não está em Deus, está em nós. Precisamos aprender a comunicar isso para os discípulos. Olha, quando você entra numa empresa e essa empresa oferece um plano de carreira para você, ela mira num alvo. Olha, se você estiver aqui, você já sabe o plano de carreira da empresa, ela vai apontar num tal alvo, você vai crescer, pode ser até isso e aquilo outro. Então, se você for um cara dedicado, uma pessoa dedicada, um trabalhador atento, você vai antenar-se nos níveis que você vai precisar galgar para chegar até aquela condição. Irmãos, como é bom quando a gente tem uma trilha a ser seguida, quando a gente não é deixado ao acaso. E nós precisamos levar os discípulos a isso. Então, aquele momento nosso ali foi um momento de nascer, de brotar essas coisas. Fizemos isso juntos, irmãos, sem perceber. Estávamos fazendo isso juntos. E o Senhor foi nos norteando e trazendo clareza. E essas coisas nasceram assim, da necessidade de colocar em ordem os pensamentos, sabe? De colocar em ordem as estratégias que o Senhor mesmo já nos deu, precisávamos praticá-las. Vamos ler Colossenses 2, de 6 ao 7, diz o que aí? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Diga assim comigo: continuem. Diga para quem está do seu lado, diga: continue, meu irmão. Amém? Continue crescendo em Cristo, tem muito a crescer. E olha o que Abacuque 2:2 diz, vê que texto tremendo. Olha só, netinho. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Olha que coisa tremenda, irmãos, aleluia. Escreve a visão, torna ela bem legível, clara, fácil de ser entendida. Sobre tábuas, coloca nas tábuas, visível, claro, para quem possa ler, até quem passa correndo no meio do caminho, veja e entenda e veja. Irmãos, depois que eu li esse texto, eu digo: meu Deus, precisa ser claro, os irmãos precisam entender claramente qual é a estratégia de Deus. E eu preciso me esforçar para comunicar isso, escrever sobre tábuas e deixar claro para que até quem passa correndo possa ler.
Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então vamos falar do primeiro nível. Na verdade não é o primeiro nível. É o nível 0. É o nível onde a pessoa está ali nas trevas. Nível preto. O nível em que ela precisa receber boas notícias. E você é quem vai dar essas boas notícias. Diga assim, sou eu. É você que precisa informar essa pessoa. É você que precisa trazer luz aos seus amigos, seus pais. Olha só que linda essa figura, né? Tem umas pecinhas de quebra-cabeça, que somos nós aqui, que estamos aliançados, um segurando na mão do outro, e ajudando outra pessoa que está lá longe. Vem para cá, chega junto. Vocês estão entendendo? E essa pessoa vai chegar. Quer dizer que eu posso chegar perto de você? Pode. Vamos chegar junto. Tenho uma boa notícia para te dar. Tudo pode mudar na sua vida. É a fase em que a pessoa precisa conhecer a Jesus, certo? Nível 0. A pessoa é convidada. Olha como a gente está fazendo lá, irmãos. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu vim compartilhar com vocês um pouco do que a gente está tentando fazer lá em Lajedo. A pessoa é convidada a participar de um grupo de evangelismo, que a gente aprendeu isso com os irmãos lá do MDA, não é? Que eles fazem os grupos de evangelismo, não é? Inclusive vocês também trabalharam no MDA, ou trabalham ainda, não? Trabalham ainda lá no MDA? Vocês trabalharam, né? E tem os grupos de evangelismo, irmãos, são muito importantes. São pré-grupos pequenos, pré-células. As pessoas começam a ser evangelizadas ali, com aquele grupo que se reúne. E a gente está fazendo o seguinte, um grupo de evangelismo é um pré-GP. Lá o irmão que convidou vai ministrar 5 lições. O irmão que convidou, vamos supor que seja... vem cá, Jefferson, vem cá. Jefferson é o cara mais desenrolado. Chega, meu filho. Está animado, irmãos, para fazer discípulos. Viu? Glória a Deus por isso, né, amigão? Essa semana estava animado, conversando comigo. E Deus sabe, Deus tem que... Eu quero, velho. Vai, amigão? Cheio de Jesus, gente. Cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E já está com um discípulo aí, viu? Já está com um. Né? Cuidando, chegando junto. Precisa chegar mais junto, né, amigão? Né? E querendo fazer mais discípulos e evangelizar as pessoas, levar as boas notícias. Pode sentar, amigão. Eu tenho incentivado esses meninos a fazer isso. Eu sei que não é tão fácil, né? É uma luta. Mas começar a chegar perto dos amigos e eles começarem com aqueles amigos. Olha, eu vou fazer o seguinte, 5 lições com você em 5 dias diferentes, 5 semanas. A gente vai estar junto uma vez por semana, para eu passar só 5 lições para vocês. E aqui, gente, são as lições que a gente está num compromisso. Vejam só, grupo pequeno nasce mais ou menos aí. Por quê? Porque as pessoas vão aprender em 5 semanas a se comprometerem umas com as outras. Você vai tentar engajar as pessoas a começar a participar desse grupo de evangelismo. Posso fazer um grupo de evangelismo com você na sua casa? Você e as 2 ou 3 pessoas, sua família? E isso no Salobro, gente, um monte de gente topou. E a gente já está no quarto, como posso dizer? No quarto estudo, na 4ª semana, lá com o grupo. Cerca de 15, irmãos, 15, 16 pessoas que estão participando do grupo de evangelismo lá do Salobro. Que coisa linda. Né? Que estão chegando, e fora os outros grupos, em outros lugares, né? Eu estou prevendo, irmãos, que a gente vai ter um crescimento nos próximos 3 meses lá, de 50 pessoas. Nos próximos 3 meses. Estou prevendo isso. Isso vai acontecer nos próximos 3 meses. Do jeito que os irmãos estão, todos os grupos em movimento ativos, sabe? Dispostos a ganhar pessoas. E olha só, vejam, pode passar. Olha quais são as 5 lições que a gente passa. Inclusive, queridos, para facilitar o entendimento dos irmãos lá, olha só, e daqui também, foi o que eu fiz, irmãos, vejam só. Um trabalho exaustivo de pesquisa, oração, livro, palavra, revista, e vamos escrever. O que foi que eu fiz, irmãos? Olha só. Eu compilei, junto com os materiais que a gente já tem, e outros materiais, eu juntei tudo, e do jeito da gente, do jeito que a gente proclama, resolvi escrever o livretozinho. Esse livretozinho, que na verdade nada mais é do que as 5 lições que a gente tem trabalhado lá. Primeira lição, quem é Deus e o que Ele quer? E outra,
Todas essas lições, gente, vocês já sabem, estão disponíveis no site. Quem já viu o site, viu lá, www.projetoavance.com. Está lá as lições, tudo isso aqui, ó. Quem quiser, pegue de graça e pratique com alguém. Comece a fazer você mesmo. Você não tem isso aqui agora, comece você mesmo. Pega essas 5 lições e se comprometa com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. A primeira fala, quem é Deus? O que é que Ele quer? O propósito eterno de Deus de forma simples e objetiva sendo comunicada para a pessoa. Segundo, a segunda lição, no outro dia já. O que eu preciso saber sobre mim e sobre o meu maior problema? Fala sobre a queda do homem, o pecado, a incredulidade, no amor de Deus. Lembro de Lau, uma vez, Lau trouxe essa revelação para a gente. Foi Lau Zemar. Lau disse, uma coisa vem antes da independência. Eu lembro até hoje que ele falou isso aqui na reunião. Eu nunca esqueci. Uma coisa vem antes da independência, que é incredulidade no amor de Deus. Eu duvido de Deus. E é verdade, irmãos. É incredulidade e independência. Eu descobri realmente que a independência é filha da incredulidade. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então, quando eu duvido do caráter de Deus, do amor de Deus, pronto. Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você será como Ele, conhecedor do bem e do mal. Deus sabe, Então Ele está escondendo o jogo de mim, né? Duvidei do caráter de Deus. Então você é independente, eu vou reinar sobre mim mesmo, vou ser dono de mim, vou ser o Senhor de mim. Ou seja, a independência não veio por acaso, ela veio antes por causa disso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então isso é a segunda lição. Terceira, por que Jesus? Por que foi necessário a vinda de Jesus? O plano de Deus, o plano redentor de Deus em Cristo. Jesus é o plano A de Deus. Tem gente que pensa que Jesus é um acidente de percurso, né? Não, porque o homem pecou e Deus teve que mandar Jesus. Queridos, a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da criação do mundo. Ele é o plano A de Deus. Como eu compartilhei com vocês lá na conferência. Quarta, e agora, o que devo fazer? As pessoas precisam ser levadas a esse ponto, escuta. Olha só, irmãos, é as pessoas que têm que chegar para Jesus desesperadas. São elas que têm que correr aos pés do Senhor e dizer, o que é que eu devo fazer da minha vida? Tem de vir arrependimento dessa pergunta, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? E por fim, aqui no 4 é a porta do reino. E por fim, atendendo o chamado para ser discípulo. Tudo isso, irmãos, eu compilei aqui. Os irmãos estão comprando isso aqui e fazendo da seguinte forma: no grupo de evangelismo, num dia eles passam a lição. Quando volta na semana seguinte, sabe o que eles estão fazendo? Os irmãos lá, eles pegam no DVD da casa da pessoa que estiver lá, bota o DVD da lição 1, 10 minutinhos, para rever a lição 1 e agora começar a lição 2, para fixar o conteúdo da semana passada. Então estão trabalhando dessa forma. O que é que acontece? Depois que a pessoa recebe as boas notícias e a gente está nessa empreitada lá com as pessoas, nas células, nos grupos, passando esse conteúdo, inclusive Saulinho está aqui hoje, gente, recebeu tudo isso, entregou a vida a Jesus. Amém, irmãos? E está animado, cheio do poder de Deus, né? E está querendo já fazer a mesma coisa também, né? Com outras pessoas, enfim, vamos lá. Então, irmãos, a gente vai fazer um encontro com Deus, a gente chamou de Segue-me, que é o encontro da pessoa para seguir a Cristo. O que vai ser o Segue-me? No fechamento das 5 lições, a gente vai fazer o encontro, entendeu? E vai ser simples, com poucas pessoas. 25 homens, 25 mulheres. Já está tudo organizado. Vamos fazer numa escola. A escola já está fechada lá para a gente, né? Com a cozinha. Vai passar um dia só. Os irmãos vão servir, vão cozinhar, vão arrumar, vão fazer tudo, vão preparar as lembrancinhas, as coisas, as surpresas. Tudo isso em um dia. Em um dia a gente vai reprisar para todos eles todo esse conteúdo aqui que a gente está meditando. Isso intensamente, com muito testemunho, irmãos. Em um dia. Vai ser no dia 19 de maio agora. Eu creio, irmãos, que no dia 19 de maio, até antes, já vai ter muita gente convertida. Mas no dia 19 de maio vai ter tanta gente, eu vou contar para vocês. Vou mandar os recados no Facebook para todo mundo ver. Olha aí, gente, a colheita, aleluia. Estamos orando, irmãos. Investindo em oração com os irmãos. Pedindo, né, clamando, estamos intercedendo. E Deus vai fazer isso, irmãos. Eu quero instigar vocês aqui a fazerem também.
a investirem, né, nessas pessoas aí, sabe, é desafio, gente, a gente tem que querer desafios. Aí chega no nível 1, nível marrom. A pessoa se converteu, tem que ser levada à comunhão com Deus. Tem que ser levada, primeiramente, a base da vida dela tem que ser comunhão com Deus. Passa aí. Olha aí, a primeira coisa que precisamos aprender a desenvolver assim que nos tornamos discípulos é ter comunhão com Deus. Ele deseja que sejamos mais do que salvos ou convertidos. Ele deseja que sejamos seus amigos, que tenhamos intimidade com Ele. Pode passar. Para isso é necessário desenvolver algumas disciplinas espirituais como, vamos lá? Oração, adoração, meditação na palavra, obediência à palavra, jejum, quebrantamento. Precisamos entender como o reino de Deus se estabelece em nossa vida, como ser guiado pelo Espírito Santo e como aproveitar ao máximo a salvação que nos foi conferida. Ou seja, irmãos, esse primeiro nível não tem nada a ver com comunhão com os irmãos. Primeiramente, é comunhão com Deus, é o meu relacionamento com Deus, como é que tem que funcionar. Quebrantamento, humildade, meu relacionamento com o papai. Intensidade, oração, jejum, prática com Deus, meditação na palavra, intimidade. Os discípulos têm que ser levados a isso, irmãos. E isso tem que ser também ensinado na prática, pelos discipuladores, o tempo todo lá, irmãos. Eu estou chamando o menino para orar, não é? Chega lá, vamos lá em cima, vamos orar no Monte Sinai. Monte Sinai é aquela parte lá em cima. A gente sobe no monte e vai orar no Monte Sinai. E ora e adora, e depois volta. Vamos lá, fazer outras coisas. Chega, esse aqui mesmo. Os meninos, gente, estão pipocando na presença de Deus. A gente foi para uma vigília no monte com a turma, estava todo mundo frio. Os meninos adolescentes, todo mundo olhando para Saulinho assim, porque Saulinho foi cheio do Espírito Santo antes dos outros, né? E todo mundo olhando com desconfiança, meio de bada assim, mas rapaz, a gente está aqui há mais tempo, ele chegou agora, já está orando em língua, já está pipocando aí, cheio da autoridade, e a gente está tudo aqui, não. Aí a célula Caleb se levantou e disse, não, nós vamos também ser cheio do Espírito Santo. Vai chamar Saulinho lá comigo, né? Chama lá, vamos chamar os dois irmãos lá. E Reinaldo estava junto. Vamos subir o monte. E irmãos, aí esses meninos levaram a gente para o monte. Aí toma, subir um monte de noite. E toma a gente subir um morro lá. Quando a gente chega lá em cima, irmãos, Deus honrou a vida desses meninos. Foi tudo cheio do Espírito Santo. Todinho. Não ficou um sem orar em língua, sem ser batizado, sem cheio. Aí voltaram tudo. Esse aqui ficou tão cheio do Espírito Santo que, rapaz, se eu soubesse que era bom desse jeito. É muito bom, né? E, irmãos, como é bom ter comunhão com Deus. Os discípulos precisam ser levados à comunhão com Deus. Olha só, para isso o seu grupo tem que ser turbinado de adoração. Turbinado de adoração. Pega o CDzinho lá, não toca instrumento não, mas pega o CD lá de quem? Não, outro. Pega os arrais e bota os arrais para tocar. A gente cantando, né? Bota lá para tocar e vai adorar o Senhor. Deus conosco, Cordeiro de Deus. Sabe, leva os discípulos a adorar, mesmo sem instrumento. Levanta a voz, estende as mãos, vai ficar todo mundo assim, ó, de início, ó. Estranhando, todo mundo assim, que isso? E meio assim de início, mas vai adorando. Leva o grupo à adoração, à comunhão. Sempre, não é só na reunião do grupo. É quando você estiver sozinho. Que chegar as pessoas, adora também com eles. Amém? É a base. Olha só, irmãos, esses são os estudos que a gente tem passado. Eu tenho alguns deles aqui. Olha, cada um tem N1, quer dizer, nível 1, 02. Comunhão com Deus pela adoração. Comunhão com Deus pela oração. Comunhão com Deus pela meditação na palavra. Estudo simples, que a gente está preparando, depois vocês quiserem saber. Ok, devemos ser um ministério cristocêntrico, Jesus é o fundamento, a porta, o caminho, o alvo. Os novos agora estão em Cristo. Os grupos de evangelismo, já falei disso, pode passar. Segundo nível, vou acelerar. Comunhão com os irmãos, pode passar. Para continuar a amadurecer, aí é o nível vermelho, é o nível de relacionamento. Sim, nível marrom é o nível de terra, né? De cavar a profunda vala. É a sua comunhão com Deus. Nível vermelho, relacionamento. Comunhão com os irmãos.
Não é só você ter comunhão com Deus. Tem muita gente que aqui mesmo já aconteceu isso. Não, minha comunhão é só com Deus, com mais ninguém. Não, irmãos. Os discípulos precisam avançar na sua vida espiritual. E a gente avança quando aprende a desenvolver relacionamento uns com os outros. E não é fácil, viu, irmãos? Ser igreja não é fácil. É muita crise, é muita dificuldade. Parece que tem irmãos que têm uma dificuldade com o outro. Teve um caso, irmão, de uns irmãos aqui, irmão. Glória a Deus, esses irmãos estão uma bênção assim no Senhor, né? Vou contar para a glória de Deus, viu? Glória a Deus, não vou nem olhar para eles. E estava um emburrado com o outro, cheio de biquinho, e biquinho assim, biquinho assado, e não sei o quê. E de repente, irmãos, lá no retiro, eita, remestré! Que foi massa, foi bom demais, Jesus. Aí foi tratado de Deus aqui e ali, e foi bom. E como é bom, irmãos, quando a gente deixa ser tratado. E a gente entende que Deus colocou pessoas em nossa vida que a gente não tem muita afinidade, exatamente para isso, para a gente aprender a se humilhar, pedir perdão, que a gente não sabe, reconhecer nossos erros. Pessoas que são difíceis porque elas estão revelando o nosso orgulho, a gente está vendo o nosso orgulho nelas, é o nosso. Deu para entender? Então a gente precisa aprender a se relacionar com os nossos irmãos. Não é fácil, mas é o que Deus quer. Para avançar na sua vida espiritual, você precisa desse nível. Relacionamento com os irmãos. Você vai aprender o que é a igreja, vai entender por que necessitamos de vínculos fortes com os nossos irmãos na fé, vínculos de discipulado, de companheirismo. Isso é importante, irmãos, vamos relembrar isso. A importância de andar na luz, de sermos transparentes, do perdão, da imposição de mãos, mutualidade, tudo isso tem a ver com comunhão com os irmãos, mandamentos para serem praticados com nossos irmãos da fé. E o mais importante é aprender a praticar o amor de Deus com sua família espiritual. Amém? Amém, irmãos? Vamos avançar. Pode passar. Mais uma vez. Crescer nos ensinos. Tá, a pessoa está na comunhão com os irmãos. Aí vê, se ficar comunhão com Deus, amém, glória a Deus, comunhão com Deus. Comunhão com os irmãos, amém, tal. Mas, irmãos, a gente tem que ter profundidade, irmãos. Profundidade na palavra. Tem muita gente que não sabe, não abre nem Bíblia. E quando abre, não sabe nem ler. E quando lê, não entende nada. Porque não tem prática de leitura. Mas como é que eu faço? Começo por onde? E o que é que eu faço? Então precisa ser ensinado. Os irmãos precisam amadurecer como discípulos e se aprofundar no conhecimento da doutrina do Senhor e dos apóstolos. Vamos passar. Aprender sobre o padrão de Deus para uma vida de santidade. Seja como solteiro ou casado. Olha os assuntos, irmãos. Olha os assuntos. Como ser sobre procedimento e fiel a Deus na vida financeira, profissional, sexual, familiar, emocional. Tem uma série de assuntos práticos para serem ensinados para os discípulos, que vão além de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Tem a ver com caráter. Esse nível 3 tem a ver com caráter. O caráter de Cristo sendo montado e formado na vida das pessoas. Aqueles que se encontram nesse nível são fortes espiritualmente. A palavra de Deus tem causado um efeito profundo neles. E eles têm vencido o maligno. Já compartilhei isso com vocês. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vocês têm vencido o maligno. Só que esse texto foi escrito para jovens espirituais, viu, irmão? Não foi jovem em faixa etária de idade, não. Adolescente, jovem, não. Está falando para jovens espirituais. Eu vos escrevi porque sois fortes. O jovem espiritual, ele é forte espiritualmente. Ele não é instável, sobe e desce. Isso é coisa para quem é menino, criança. Que o apóstolo João escreveu o seguinte para esses meninos: filhinhos, meninos, crianças, filhinhos, eu vos escrevi para que saibais que os vossos pecados foram perdoados. Ou seja, os novos na fé precisam aprender sobre o perdão de pecados, porque o diabo vem o tempo todo na mente deles acusando. Mas aqueles que estão amadurecendo já aprenderam a praticar a palavra e nessas horas a ministrar a palavra, né? Pode passar. O progresso do discípulo deve ser avaliado pelo seu discipulador, no discipulado individual, relacionamento individual. Como é que está? Pelo serviço de supervisão, que é o presbitério, que devem rever e avaliar a compreensão prática dos conteúdos ministrados continuamente. Isso é importante, irmãos. Não é fácil. Eita, tarefinha difícil essa revisão. Como é difícil, irmãos, essa análise, essa avaliação para quem está liderando, irmãos. Não é fácil, né, Luiz? Ter que pesar todos os irmãos, né? Não é verdade? Ter que avaliar de um por um e ver como é que os irmãos estão, se estão bem supridos, bem vinculados, se os irmãos estão realmente lidando, cuidando bem. Não é fácil, irmãos, mas precisa ser feito por quem está liderando.
lançar o fundamento sobre os novos, com concentração e diligência, avaliar a compreensão e a clareza na transmissão dos ensinos. Existem 2 tipos de ensino, o ensino progressivo e o ensino ocasional, aprendemos isso. O ensino progressivo segue uma linha de crescimento e profundidade. E o ensino ocasional surge à medida que se apresentam as necessidades. Então, tem situações que o discípulo pergunta, você tem que responder. Ah, não, quando tiver um estudo sobre isso, a gente vai estudar sobre... Não, querido, a pergunta surgiu, é para ser respondida agora, é da hora. Forno micro-ondas. Vamos lá. Avançar para ensinos mais profundos, como por exemplo, vejam só, serviço dos santos. Que já, irmãos, graças a Deus, vocês aqui mastigaram esse tema aqui, né? Ministérios específicos, tem que ser ensinado. O que é ministério quíntuplo, liderança e autoridade, submissão. Transmitir o ensino com a prática. Estudos gerais ocasionais para todos os grupos, à medida que se apresentem necessidades gerais. E é nesse estágio, do nível 3, do nível laranja, que a gente começa a levar as pessoas aos encontros estratégicos. Gente, olha para mim. Eu fiquei sabendo que a gente está minguando os encontros estratégicos aqui. Irmãos, tem uma coisa, irmãos, que a gente bateu muito enquanto estava aqui, era nesse negócio da importância semanal dos encontros estratégicos. Porque são os encontros que a gente vai estar, sabe, se animando. Olha, deixa eu contar para vocês uma coisa. O último encontro estratégico lá em Lajedo tinha 75 pessoas, irmãos. E eu fui bem claro com os irmãos, dizendo o seguinte: irmãos, só vem para esse encontro estratégico quem quer servir. Quem quer realmente mirar no discipulado, em cuidar de outros, em se envolver no serviço, em se envolver no ministério. Irmãos, tinha 70, e está tendo, né? Toda quarta-feira não para de ter gente, está chegando mais, e o povo quer estar participando. E é só assunto para fazer a igreja crescer, irmãos. Expandir os grupos, crescer estrategicamente. Eu tenho me esforçado com os irmãos lá. Não é fácil, irmãos. Mas que coisa boa. Vocês não podem deixar morrer esses encontros. Se animem, estejam juntos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Diga para quem está do seu lado, vamos estar se animando? Vamos para os encontros estratégicos? Isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje é um encontro estratégico. Eu estou terminando, irmãos. Eu vou acelerar. Vamos lá. Nível 4, nível azul, é o nível que você está transbordando, as águas estão fluindo dentro de você e já estão alcançando outras pessoas. É o nível de fazer discípulos. Nesse nível você está transbordando de Deus. Nessa etapa da sua vida com Jesus, você vai experimentar a glória de transmitir tudo o que você tem vivido e aprendido a outros. É a vida que te alcançou, fluindo de você e transformando outras pessoas. Entre outras lições, você aprenderá como ganhar pessoas para Jesus e como cuidar bem delas, né? Vamos lá, pode passar. Tem alguns ensinos aqui que a gente pode usar nesses encontros estratégicos para ajudar os discípulos a fazer discípulos. Olha aqui, irmãos. O que os líderes podem fazer aqui, ó. São temas apostólicos, viu? Olha aqui, ó. Como iniciar um grupo de evangelismo, como abordar diferentes tipos de pessoas, como ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem deles, estratégias evangelísticas, o discipulado, eu até coloquei aquele estudo do Mário Roberto Fagundes, que a gente tem aqui, muito bom. O discipulado, muito mais do que um estudo bíblico, os irmãos procurem, também tem na internet, muito bom esse conteúdo para ser passado, certo? Pode passar. O GP, ou a célula, o caráter do líder, dons e ministérios, imposição de mãos, dependência do Espírito Santo, entre outros assuntos relacionados com a plantação e desenvolvimento de igreja nas casas. Tem que ter isso. Tem que ter esses encontros, tem que ter alimento para quem está querendo servir, irmãos. Tem que ter alimento para quem está querendo servir. Amém? Observação, os discipuladores devem estar se relacionando e se estimulando mutuamente para estimularem, eita que redundância, no serviço de fazer discípulos. Eita que frase muito mal feita, né? Enfim, tem que haver estímulo uns pelos outros, amém? Uns aos outros. Eventualmente podem ser feitos retiros de discipuladores. Eu estou doidinho para fazer, irmãos, com vocês. Vamos fazer, Luiz, um retiro de discipulador? Vamos tentar ver aquela chácara de novo? Vamos marcar para próximo semestre? Um encontro de discipuladores, juntando o pessoal de lá, de Gravatá, daqui. Só com discipuladores que queiram estar servindo. Passar da sexta ao domingo. Precisamos desse ânimo de nos vermos todos juntos,
concentrados na expansão do evangelho, né? E suporte contínuo da liderança aos grupos pequenos. Meu Deus, como eu preciso crescer também nisso, meu Deus, me ajude. Vamos lá. Por último, servindo a igreja com ministério específico. É o nível verde. Se Deus quiser, todos nós vamos chegar lá. Cada um no seu dom, com a graça específica. Alguns com ministério quíntuplo, outros com outros tipos de ministério, de serviço, de suporte, de governo, de socorros, né, de diaconia. Servindo a igreja com ministério específico. A essa altura você já tem ganhado e discipulado muitos filhos na fé. Ao progredir, o Senhor te revelará um ministério específico a fim de tornar você um instrumento útil ao serviço do corpo, servindo as igrejas nas casas, ou na sua ou em outras localidades, sendo um instrumento poderosíssimo de transformação nas mãos de Deus. Pode passar. O nível verde é um nível de supervisão e de liderança. O ministério não consiste em monopolizar as decisões ou os encontros, coisa que a gente é muito tendente a cair. Quantas vezes eu já caí nisso? Mas sim, em ponderar outros ao ministério. Um líder capaz é aquele que faz aqueles aos quais lidera capazes de coisas ainda maiores. Meu Deus, Jesus fez isso. Que líder é Jesus? Vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Rapaz, eu quero incentivar esses que eu estou cuidando a serem mais excelentes, mais empolgados, e eu tenho visto isso, glória a Deus. Eu vejo isso na vida de vocês, irmãos. Acho que tem muito mais para acontecer e vai acontecer, amém? Eu creio nisso. O grande desafio da liderança, é o quê? Levantar companheiros e não perpetuar liderados, irmãos. Não estamos aqui numa hierarquia humana falida. Precisamos crescer nessa direção. Não estamos aqui para fazer isso, irmãos. Sabe, pirâmide me lembra Illuminati. Estamos aqui para cooperarmos mutuamente, crescermos, sermos cooperadores uns dos outros e da lavoura de Deus. Levar os discípulos ao nível de companheirismo. Vamos lá, você vai trabalhar. Os filhos que estão ali vão crescendo ao ponto de dividir cargas pesadas com você. Nunca perde coração, né, de honra, de gratidão, mas chega num nível em que começa a dividir responsabilidades. E eu, em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela vida de Luiz aqui, né? Glória a Deus, eu quero honrar a vida dele aqui, a bênção que ele é, né? Eu vejo isso na vida dele aqui também, posso dizer isso com alegria. Uma pessoa muito mais capacitada, envolvida, disciplinada, né? E está realmente levando aqui, os irmãos comentam comigo, rapaz, como o Luiz está, né? Organizando, está trazendo, está chegando junto. Louva a Deus pela vida do Lausemar, que, meu Deus, que mestre, que homem de Deus é Lausemar, né? Na palavra, esse menino de Deus, como você me instrui, meu irmão, como você é uma bênção, né? Tem muito a contribuir com essa igreja e com outras, né? Lajeado é ali, há 3 horas, esperamos vocês. Anderson, Tiago, esses meninos estão envolvidos. Diógenes, Anderson, missionário no Chile, né? E tantos outros, essas meninas de Deus aqui, Carlinha, meu Deus, essa menina é uma bênção, gente. Hanna, cadê Hanna? Está na faculdade, né? E agora estou sabendo que essas duas aqui já estão discipulando. Que coisa tremenda, meu Deus, caladinhas, e já estão, só, glória a Deus, amém, irmãos? Que coisa boa, amém? Vamos lá, estou terminando, eu acho que é a última agora. Ampliar a liderança da igreja com líderes supervisores de igreja nas casas. Oh Deus, meu Deus, nos ajude a levar isso a sério. Identificar os ministérios específicos. E outra coisa que é necessário, reconhecê-los publicamente, com imposição de mãos. Tem que ser feito, irmãos. Agora tem que ter fruto. Trabalho comprovado. Muitos discípulos sendo tratados e ensinados. Você realmente dando sua vida. Trabalhar para formar novas igrejas nas casas. Acho que terminou, né? Aqui está o nosso site, certo? Vamos acessar, vamos participar, vamos nos concentrar. Toda a conferência da gente tem fotos lá, ó, no site. Vocês viram? Quem viu aqui as fotos no site? Quem viu? Levanta a mão. Entre lá, www.projetoavance.com, acesse, compartilhe, esteja por dentro. Lá está tudo em níveis. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que... Vamos ficar em pé, eu quero dizer uma coisa para vocês. O amor que Deus tem colocado no meu coração, assim, pelos irmãos,
É o mesmo, irmãos. Eu não deixei de amar vocês, não, tá? Eu estou um pouquinho longe. Eu sei que quem é de Lajedo aqui sabe. E quem já foi lá em Lajedo também, que só está por dentro, assim, sabe que eu não posso estar me ausentando muito de lá nesse momento. Pastora Eide, pastor Vandir, precisam muito que eu esteja muito presente lá. Precisam de cooperação presente e é um pouco desgastante. Quero que vocês tenham um pouco de paciência comigo também. Eu sei que eu vou vir mais vezes para cá, mas eu acho que não é o momento, né? Orem por mim lá, orem pelos irmãos lá, né? Orem por esses jovens preciosos que estão crescendo, que tem muito também. Eu creio que daqui a uns dias são eles que vão estar pregando aqui. Amém? Compartilhando também. Vocês também queremos ouvir, como já temos ouvido, né? Léo e Dai foram lá compartilhar a palavra, foi tremendo, muitos frutos naquele tempo, né? Josemar também já esteve lá conosco. Luiz também, né? Glória a Deus. Lauzemar já esteve ministrando. Robinho, Reinaldo. Tá faltando as meninas, né? As meninas vão chegar, né? Tá precisando muito de ajuda as meninas lá, tá bom? O Anderson e Clebinho, eu tô sabendo que vão também, né? Glória a Deus, vai ser uma bênção. Mas vamos orar. Chega perto quem está do seu lado, dá um abraço. Luiz, ora aqui, meu irmão. Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por todas as coisas que tu viesse confirmar e reafirmar em nossos corações, que tu possa nos fazer cada vez mais persistentes na boa obra, Senhor, naquilo que tu preparaste para nós desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus, que os princípios que tu colocaste em nosso coração, nós venhamos nos apegar a ele e não venhamos nos abandonar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Porque princípios são eternos, Senhor, não passam. Em nome de Jesus, nós viemos despertar para fazer a Tua vontade em todo instante, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.